que é uma honra para a gente estarmos aqui mais uma vez. Sexta-feira, como foi falado por telefone, não foi possível, nós estávamos em viagem, realizando mais uma formação para a nossa carreira profissional. Dessa vez foi formação em osteopatia clínica, a qual já colocamos em prática aqui em Caicó e já conseguimos ajudar muita gente, principalmente pessoas que estavam com crise de hérnias de disco. Quero agradecer a Deus por mais uma semana comercial que acaba hoje. Agradecendo a Deus pelo trabalho. Foi uma semana novamente bastante corrida, mas eu só tenho a agradecer a Deus pelas bênçãos, Marcos Dantas, porque quando a gente está trabalhando, a gente está sendo cada vez mais abençoado por Deus. E dizer que agora lá na Centerfísio também tem um recurso a mais na fisioterapia, que é o RPG, que é a Reeducação Postural Global. Dizer também que a nossa mesa que eu havia divulgado aqui de flex extração para tratamento de hérnias discais já está a caminho, já está na estrada, já está chegando em Caicó. É uma mesa que possibilita evitar até 80% das cirurgias de hérnia de disco lombar. E também dizer que nós também adquirimos agora, semana passada, mais um equipamento para a clínica que visa tratar a tensão muscular, principalmente aquelas pessoas que têm enxaqueca de tensão, fibromialgia, que é a terapia combinada. E mandar um alô também para o pessoal lá da Academia CIAF aqui em Caicó, nosso amigo Ruziano. Mandar um alô também para a Dona Elita, lá da cidade de Jardim de Piranhas, juntamente com seu filho, que estão sempre participando lá das nossas atividades lá na clínica. E também mandar um alô para a Dona Socorro Dantas, lá de Jardim de Seridó, né? Uma pessoa que está sempre ouvindo a nossa programação, juntamente com sua filha. Que Deus abençoe vocês. E mandar um alô para todas as pessoas que estão ouvindo o programa. Nosso amigo Maicon. É muita gente para a gente mandar alô, né? Maicon, conhecido como Maicon de Dr. Silvio. Michael Jackson. E aí, mandar um alô para esse povão bom aqui do Seridó que acompanha o nosso programa toda sexta-feira, nossa participação. Me fala uma coisa, o que é bursite trochanteriana? Trocanteriana. Isso, então veja bem, vamos primeiro entender os nomes. Por que desses nomes, né? A bursite vem de bursa. Então, bursa é uma bolsa cheia de líquido sinovial. Então, quando essa bolsa ela é inflamada, independente da causa, chama bursite. Essa bolsa nós temos ela em várias regiões articulares do nosso corpo. Por exemplo, nós temos no ombro, nós temos no quadril, nós temos no joelho e assim por diante. Então, o nome bursite é inflamação dessa bursa. Aí, por que trochanteriana? Porque na região proximal do fêmur existem duas proeminências ósseas, chamada trochanter maior e trochanter menor. Então, a bursa fica ali bem próximo da região superior do trochanter maior, aonde todas as pessoas têm 4 bursas no quadril direito e 4 bursas no quadril esquerdo. E para que a gente possa entender mais ainda, ali é exatamente no trochanter maior que é inserido o glúteo médio. O glúteo médio ele serve exatamente para evitar que o quadril do lado ipsilateral ele despenque, ou seja, ele caia quando o lado contralateral, ou seja, o outro lado, levanta a perna durante a marcha, quando o camarada vai andar. E tem ali também o tensor da fáscia lata, que auxilia na abdução, na flexão e na rotação de quadril. Então são estruturas que precisam ser realmente protegidas, já que a gente usa muito para caminhar, para andar, para sentar, para dobrar a perna, para abrir, para girar a perna. Então ali existem essas bursas, que exatamente são saquinhos cheios de líquidos sinoviais, que servem exatamente para amortecer o impacto. E Marcos, a gente tem recebido muitas pessoas lá na clínica. Para você ter uma ideia, no momento eu estou lá com 3 pessoas com crise de bursite trochanteriana. Então existe muita gente sofrendo e muitas vezes as pessoas não sabem o que é que causa. Muitas vezes tem um problema causal, não consegue detectar esse problema por falta de orientação ou por falta de buscar orientação e acaba sofrendo com essa dor por muito tempo, limitando, por exemplo, a sua qualidade de vida, né? Agora, como é que a pessoa consegue detectar? Tem que passar por um processo, um exame, tem que procurar um especialista, ou tem alguns sinais que na própria casa a gente consegue detectar que tem uma bursite? Se você estiver sentindo dor na região lateral do quadril, né, aqui bem próximo da bacia, e essa dor pode ser local ou pode irradiar em direção ao joelho ou em relação ao ilíaco, geralmente anterior,
que é exatamente o principal osso da bacia. Então você apalpa aqui na sua região lateral do quadril, você vai perceber aqui um osso bem proeminente chamado ilíaco. Então se essa dor ela está irradiando, você pode estar com uma bursite trochanteriana, que é recomendado rapidamente você procurar ajuda aí de um profissional. Você vai ao ortopedista, você vai ao fisioterapeuta, né, para que você possa realmente detectar que sim ou que não. Em alguns casos também pode ser prescrito alguns exames de imagem, que pode ser uma ressonância, mas também pode ser uma ultrassonografia. Por que não raio-x? Porque raio-x no caso só vê osso, não vê parte mole. Então tem que ser avaliado pelo profissional para que ele saiba no momento ali na avaliação física qual seria o exame mais indicado para ser feito. O que não pode é ficar com essa dor, porque essa dor ela vai cronificar e o tratamento ele vai ser cada vez mais tardio. Quanto mais eu demoro com essa dor, pior ela vai ficar. O tratamento ele é complicado? É bastante complicado, é bastante difícil, o resultado inclusive é muito demorado para que a pessoa possa melhorar. É uma das regiões mais difíceis que a gente da fisioterapia encontra de realmente tratar, porque é uma região muito profunda e ali existem 4 bursas. Então existem bursas que ficam por trás das estruturas ósseas, tendões e estruturas adjacentes. Então não é tão fácil tratar. O que é que deve ser feito além da eletrotermofototerapia, além da medicação prescrita ali pelo médico, muitas vezes anestésico local que o médico ali aplica, tem que ser feita uma liberação exatamente daqueles músculos, daqueles tendões e da fáscia muscular que muitas vezes contribui, Marcos Dantas, para comprimir aquela região. Então tem que ser feito isso, um trabalho manual de liberação miofascial, que é exatamente o que estava faltando lá na nossa clínica. Eu gosto muito de terapia manual, por isso que eu fiz um sacrifício, me ausentei durante 4 dias de Caicó e passei 4 dias confinado em um hotel só estudando anatomia e estudando a liberação miofascial e estudando como tratar essas regiões difíceis com manipulação e liberação desses músculos, desses tendões e dessas fáscias musculares, e é impressionante o resultado. Então a pessoa, contando agora em miúdos, a pessoa sente dor no quadril, ela não pode ficar com essa dor em casa, ela tem que procurar um médico, ela tem que procurar um fisioterapeuta. Se ela puder procurar os dois em conjunto, melhor ainda. Ela precisa fazer uma atividade física. Nesse caso, a dor é aguda, não pode caminhar, não pode andar de bicicleta, mesmo porque andar de bicicleta, algumas pessoas, por falta também de orientação, andam muito de bicicleta com a sela muito alta. Isso contribui porque gera uma carga maior na região do trocânter e vai causar uma inflamação ali da bursa. Impressionante que você fala em questão, por exemplo, de andar de bicicleta, né, de praticar a bike, né? E muitas pessoas às vezes acabam aderindo para um exercício físico sem consultar o seu médico, né, para saber se pode ou se não pode. É um erro, por exemplo, se partir para um exercício sem saber se ele é apropriado para você? É bom você passar por uma avaliação. E eu sempre digo o seguinte, que é muito importante que toda academia, por exemplo, tenha alguém capacitado para fazer uma avaliação, que o educador físico é capacitado para isso, ele estudou para isso, né? Se ele tiver alguma dúvida ou ele tiver alguma doença instalada, osteomuscular, por exemplo, ele tem que primeiro passar, como você acabou de sugerir, é verdade, por um profissional médico, por um fisioterapeuta, para saber. Por exemplo, quantas pessoas eu recebo na clínica, por exemplo, com artrose de quadril ou com bursite trochanteriana, fazendo caminhada, agravando cada vez mais aquela dor, piorando o quadro cada vez mais, e ainda mandaram essa pessoa caminhar. Olha, a senhora está com muita dor porque não está fazendo atividade física. Ainda essa semana uma pessoa disse, olha, eu estou com crise de hernia de disco, eu caminhava muito, não suportei mais, mas lá em casa o pessoal quer que eu volte a caminhar. Vai agravar a dor causada pela hernia discal. Doutor Cleiton, a Santana Fernandes está aqui no nosso Facebook perguntando o seguinte: tenho esse problema no ombro direito e no joelho esquerdo. Fiz todos os exames e já comprovado. O que você me aconselha? Bom, ela deve estar numa fase crônica agudizada, ela tem que fazer um tratamento o quanto antes de fisioterapia. Em casa ela pode fazer o uso de gelo, fazer muita compressa de gelo 3 vezes por dia, colocar ali alguns cubos de gelo em um saco plástico, bota em cima da região da bursa e deixa por 25 minutos. Não bota direto na pele, sob pena de ferir a pele. Então bota em cima daquela estrutura dolorosa o gelo, não água quente, certo? Em fase crônica, aí agora pode fazer o banho
banho alternado, quente e frio. Mas é muito importante que nesses casos ela procure um tratamento sob pena de calcificar essa região, limitar movimentos de ombro e de quadril e ela ficar sofrendo com dor de forma desnecessária. Então eu aconselho ela que busque realmente um tratamento o quanto antes, fisioterapia e um tratamento medicamentoso. Joana Oliveira pergunta: Dr. Cleiton, sofro muito com lombalgia, todos os dias acordo cheio de dor, qual o melhor tratamento? Fisioterapia. Fisioterapia é excelente. Eu sou suspeito de falar porque eu sou fisioterapeuta, né? Mas ainda ontem chegou para mim uma pessoa com uma crise intensa de lombalgia. E aí você faz a liberação miofascial. Eu gosto muito de fazer liberação com ventosas, que é a ventosa terapia. Aí eu faço uma liberação das ventosas, aí eu faço um alongamento, aí eu faço uma tração lombo-sacra, aí eu alongo, aí eu fortaleço ali a região do quadrado lombar, eu libero o quadrado lombar e a pessoa sai dali totalmente sem dor. Uma sessão. Ok, nós temos aqui uma participação no nosso telefone, 3421-2272. Falou com o Flávio. Flávio, qual a sua pergunta? Pode ficar à vontade, bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte: minha esposa ela reclama muito de uma dor na perna. Quando ela está andando, dá um estralo, fica dando uns estralos na perna dela, na junta do quadril. O que você recomendaria? E aí, doutor Cleiton? Ela precisa ser avaliada, né? Ver se tem alguma discrepância de membros. É interessante que, obrigado ao jovem pela participação, é interessante como a gente tem recebido pessoas lá com discrepância de membros, um membro maior ou menor do que o outro, né? Porque o membro contralateral, ela pode ter uma artrose de quadril, ela pode ter uma instabilidade de quadril, ela pode ter uma frouxidão ligamentar de quadril, tudo isso pode causar esses estalidos, certo? Ela pode estar com uma alteração sacroilíaca, também pode gerar, e a gente precisa ver se existe, por exemplo, uma anteriorização do sacro, do ilíaco, desculpa, ou uma posteriorização desse ilíaco e precisa ser feito. Então, N coisas pode causar essa instabilidade associado a esses estalidos de quadril. Aqui no nosso WhatsApp, o nosso ouvinte pergunta: Dr. Cleiton, meu marido está sentindo uma dor no pescoço descendo para o ombro, o que pode ser? Pode ser uma compressão aí de estruturas moles cervicais, pode ser um espessamento do ECOM, que é o esternocleidomastóide, que é um músculo que a gente tem na lateral do pescoço, pode ser também o escaleno, pode ser um problema de supraespinhal, pode ser um problema de plexo braquial, N coisas pode estar sendo. Pode ser formação de osteófitos, os famosos bico papagaio, pode ser um deslizamento vertebral, muita coisa pode ser. E pode ser uma tensão gigantesca que depende do trabalho, de repente ele trabalha dirigindo, trabalha muito tempo sentado, não faz nenhuma atividade física, e pode ser um problema só muscular. Então tem que ser avaliado pessoalmente. Outra pergunta, Dr. Cleiton, o ouvinte quer saber o que é escoliose e qual é o exercício físico, pois ela tem 39 anos e tem muitas crises. Escoliose é um desvio na coluna que geralmente começa da região lombar e vai subindo, passa pela torácica baixa, depois torácica alta, até chegar à cervical. Quando chega na cervical, geralmente já é uma escoliose em S. O melhor exercício nesses casos, primeiro uma fisioterapia, liberar toda a face muscular, liberar ligamentos que possivelmente estejam causando a tensão dessa coluna. Depois que fizer tudo isso, aí ela vai fazer um RPG, depois faz um pilates. E aí depois ela vai para uma academia. Ok, a Raimunda está no telefone conosco, quer fazer uma pergunta para o Dr. Cleiton. Raimunda, pode ficar à vontade, bom dia. Deixa eu só manter aqui mais o contato. Você me escuta, Raimunda? Bom dia. Eu acho que a ligação deve ter caído. Alô, Raimunda? Daqui a pouquinho ela volta a ligar. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Queria saber, quem pergunta é o Jefferson. Ele quer saber se a crise de lombalgia irradia para as costelas. Para as costelas é pouco provável. Geralmente irradia quando a dor é em torácica baixa. Por exemplo, T12, T11, T10 pode irradiar, sim. Tem que ver também a questão dos miótomos. Pessoas, por exemplo, que têm gastrite, sentem muita dor torácica, não é muito o que ele pergunta, mas só para as pessoas entenderem, existe ali os miótomos, que eles contribuem para a dor, fazer com que a dor irradie. Mas a dor ela pode sim irradiar para a região anterior do tórax, sem sombra de dúvida. Agora a lombalgia, geralmente a dor ela irradia para os membros, ou membro inferior, direito ou esquerdo, ou para os dois, que geralmente vem associada a uma lombociatalgia, que além da dor lombar também tem a compressão do nervo ciático.
A bursite, por exemplo, ela também pode ser provocada pelo excesso de trabalho? Você passa o dia trabalhando, às vezes sentado demais, em pé demais, chega em casa com aquela dor, pode ser a bursite? Com certeza, sem sombra de dúvida, é uma carga excessiva naquela região. Inclusive tem pessoas, Marco, que sentam de forma errada, né? Senta só em um quadril. Quantas vezes, quando eu viajava daqui para São Paulo, de ônibus, né? 48 horas sentado. E a gente ia ali conversando para ver se o tempo passava mais rápido. E a gente, então, sentava em um quadril só para conversar com aquela pessoa que estava do nosso lado. E acaba causando uma carga excessiva, que é uma das causas da bursite trochanteriana. Vamos aqui manter mais contato com o Raimundo, ver se está certo agora. Raimundo, bom dia, pode ficar à vontade. Infelizmente eu não sei o que está acontecendo. O erro foi meu, né, Raimundo? Eu coloquei o canal no lugar errado. Raimundo, bom dia. Agora sim pode ficar à vontade. Deixa eu ter pensado, doutor Cleiton, que ele me orienta, porque faz 2 meses que eu estou com um problema no calcanhar, que o povo chama de esporão de galo. O que é que ele me aconselha eu usar? Qual médico que eu procuro e a medicação que se dá certo com nada? E aí, doutor Cleiton, esporão de galo? Olha, lá na clínica a gente tem tratado várias pessoas com esporão de calcânio e a gente tem tido bastante resultado com a fisioterapia. Precisa usar muito gelo, ela pode inclusive usar em casa. Algumas pessoas chegam muitas vezes na clínica, Marco Dantas, um problema como esse, e as pessoas usam muito gelo. Muitas vezes eu deixo que a pessoa use o gelo em casa e eu ganho tempo para fazer outros procedimentos. Então lá eu uso muito laser nessa região, tem que ser feito tratamento com laser, com ultrassom e liberação do tendão de Aquiles e fazer o tratamento. Eu também gosto muito de agulhar essa região com acupuntura e o resultado ele é muito expressivo porque você libera toda a face muscular. Agora, se ela disser assim, não, mas eu quero tratar em casa, o tratamento é gelo na fase inicial. Só que se ela realmente não procurar um tratamento completo de fisioterapia, ela vai sofrer um bocado de tempo. E mudar também o calçado, tem muito cuidado com alguns calçados, ver se está com excesso de peso corporal, procurar emagrecer, não usar alimentos que promovam inflamação como o leite, a carne vermelha, a carne de porco, camarão. Eu sempre falo sobre isso, que é muito importante. Existe uma fisioterapeuta, foi minha professora na cidade de Patos, doutora Maracajá, e ela faz parte do projeto sim, e ela disse o seguinte, que depois que ela aprendeu que eu não posso só tratar com fisioterapia, que eu tenho também que orientar a alimentação, que eu tenho também que orientar essa pessoa a ter uma mente positiva, eu começo a ganhar. Então por isso que a gente tenta trabalhar de uma forma global e procurar também o ortopedista para que ele possa prescrever uma medicação anti-inflamatória para auxiliar no tratamento. Vamos ouvir aqui perguntas dos nossos ouvintes, 988775550. Eu sinto uma dor no peito do pé esquerdo e que eu não posso nem sentar o pé no chão direito. Aí queima muito, além da dor, queima. Essa dor sobe pra minha perna e perto do joelho tá assim, tipo assim, uma inflamação, tipo uma inchação. Abaixo do joelho. Eu gostaria que o senhor me orientasse o que eu devo fazer. Jacinta Ferreira, Jardim Piranha. Jacinta Ferreira, de Jardim Piranhas. Bom dia, dona Jacinta. A primeira coisa que tem que ser feita é liberar o nervo ciático, né? Deve estar causando uma tensão muito grande, porque tá pegando aquela região da fossa poplítea, por trás do joelho, aonde o nervo ciático também passa. Então tem que liberar a face muscular dessa região, liberar esse nervo ciático e tratar que ela pode ter também associada a isso uma fascite plantar. Ver o calçado que ela usa, ver se ela tem cava no pé, ou se o pé dela é plano, se o pé dela é pronado, se o pé dela é supinado. Então são N coisas que podem estar causando essa dor associada a essa tensão. Eu estou inclusive com uma paciente com uma sintomatologia dessa. Ontem, quando eu fiz uma liberação geral da perna e liberei também o piriforme, quando eu terminei a conduta ela estava sem dor, sem usar aparelho, sem usar nada. Fiz só liberação. Então a gente faz a liberação e a pessoa melhora. Mas para isso a gente tem que fazer uma avaliação pessoal e detalhada para chegar a uma conclusão cinético-funcional. Minha mãe sente uma dor quando levanta o braço esquerdo e já tirou o raio-x, já fez o raio-x e não deu nada. O que pode ser? Pode ser uma inflamação do tendão, pode ser uma tendinite calcária, ela precisa fazer uma ultrassonografia do ombro. Se não deu nada, o raio-x é porque o raio-x só vê osso. Aí faz uma ultrassonografia, que a ultrassom vê as partes moles.
A Ruth pergunta: queria saber por que todos os dias quando acordo sinto muitas dores nas costas e no braço direito, e quando ando percebo que puxo para o lado esquerdo como se estivesse torta. Sinto dores no ombro direito pegando no pescoço. Pode ser uma escoliose, tem que ver a questão do colchão que ela dorme, a postura que ela dorme. Muitas vezes ela está dormindo só em um decúbito, que é o decúbito lateral esquerdo ou decúbito lateral direito, ou seja, dorme de lado. Então tem que mudar. Ora dormir de baixo. O pessoal diz a melhor posição de dormir é de lado. A melhor posição são todas, desde que você não durma em uma só posição a noite toda. Ora lado esquerdo, ora lado direito, bota o papo para cima, como diz na minha terra, papo para baixo. Então o importante é você sempre mudar de posição. Se eu dormir 50 anos da minha vida só em cima do meu ombro esquerdo, eu vou ter uma tendinite. Direita a mesma coisa. Então mudar de posição e ser avaliada. Para fechar aqui a nossa última pergunta dos nossos ouvintes, vamos ouvir o que ela quer perguntar ao Dr. Cleiton. Porque eu sinto a dor do lado do quadril esquerdo, descendo para minha perna, uma dor insuportável, que eu não posso passar muito tempo em pé. Eu queria saber o que é. E outra coisa, queria saber qual o preço da consulta com o senhor. O preço fica difícil responder, né? O preço é fácil. Só ir na clínica, né? Vai lá na clínica ou liga, né? No 3421-3668. Mas é um precinho, Marco, que eu sempre digo às pessoas: não precisa vender a casa para fazer consulta com o Dr. Cleiton Leite. Mas olha, essa dor dela tá muito parecida também com uma lombociatalgia. A dor começa lá no quadril e desce pela perna. Pode ser também uma inflamação da bucha lateral, também pode ser, tem que ser muito bem avaliada. Eu gosto sempre que a pessoa vá à clínica, porque aí tem como eu ouvir a história clínica daquela pessoa, olhar para aquela pessoa, verificar o peso corporal daquela pessoa, verificar a altura daquela pessoa, que tudo isso a gente faz lá na clínica. Se for preciso, eu encaminho para um nutricionista, encaminho para um médico. Por exemplo, ontem eu precisei encaminhar uma paciente minha para um ortopedista, Dr. Anderson, que também está atendendo em Caicó, um grande médico, para tratar o joelho. Então a gente sempre trabalha associado. O médico envia para o fisioterapeuta envia para o médico. Eu gosto de trabalhar assim de forma global, de forma multidisciplinar, porque é o meu paciente que está, é a saúde dele que está em jogo e eu tenho que ter essa responsabilidade. Dr. Cleiton, muito obrigado pela sua participação. Até sexta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser.